Estamos de volta com o programa Cultura Debate, hoje falando sobre a PEC 241, que no Senado virou PEC 55, e para isso estamos recebendo aqui o Luiz Antônio Lix Machado, o Toto e o Edu Pacheco, né? O Edu, professor aqui da UERGS, e o Toto, advogado e professor na Faculdade de Taquara. Priscila, temos mais participações de telespectadores? Temos. O Carlos, do bairro Timbaúva, pergunta se a PEC vai beneficiar os mais ricos. É interessante o Edu falar sobre esse ponto de vista desse envolvimento dele com a educação e o Toto nessa questão mais focada na lei mesmo. Vou começar pelo Edu agora, até porque depois o Toto não passa a palavra, então, Edu, deixa eu te perguntar aqui. É uma das questões que tu já falavas, né? Que teme que os mais pobres que vão pagar mais a conta. Isso, do nosso entendimento, ela trata muito pouco dessa parte da população, tá? Ela se dirige, e aí, foi evidente, primeiro, a gente está falando num contexto maior, então tu vai nos ajudar. Num contexto maior, a PEC 241 trata de gasto público, primeira coisa. Não está tratando das relações empresariais ou do gasto do Estado com empresas, com bancos. Não, é do gasto público. No nosso entendimento, por essa discussão sobre o gasto público, sem tratar disso que não está lá, é uma das falhas. Né? A PEC 241 trata de gasto público. E nós queremos discutir outras formas de pensar o gasto público que não essa que está sendo proposta. Perfeito. Toto. O nosso telespectador perguntou Se os mais ricos pagam. Na verdade, o que eu entendo, e daí é um ponto de vista pessoal. Né? Tranquilo. Hoje, eu entendo que os mais ricos são da classe, é o que eu vejo, na minha área do direito. Né? O pessoal faz direito, e todo semestre falam muita gente, em toda a faculdade de direito, eles pensam em ser servidores públicos. Por quê? Para ganhar mais dinheiro. Ou pela estabilidade? Para ganhar mais dinheiro, porque quem advoga que ganha o salário de um juiz, de um promotor, às vezes nem de um escrivão, não ganha, né? De um delegado. Então, a estabilidade, claro que também, porque imagina uma estabilidade ganhando muito, quem ganha, esse pessoal ganha 25 mil reais por mês, 20, enfim, vai dizer que isso não é muito, né? Que o Silvio Santos ganha muito mais. Sim. Tudo bem, mas se eu tiver uma estabilidade de ganhar 20 mil reais por mês, que eu não ganho isso, né? É o que eu quero. Eu lá desde o início eu não optei por isso por questões pessoais, né? Também eu tive que desde cedo trabalhar muito. Quando eu me formei eu já era pai, né? E tinha que correr atrás da máquina. Aliás, correr atrás da máquina mesmo, porque no meu escritório de advocacia tinha uma máquina Hamilton. Né? Na datilografia. Datilografia. Né? Meu trabalho de conclusão foi na datilografia, não podia passar branquinho quando errava. Então era assim, eu não pude estudar tanto assim para fazer um concurso público. Senão na época eu faria, para ganhar mais dinheiro, de dinheiro. Então para mim os mais ricos são esses. Né? E eles não vão poder ganhar mais do que a inflação de um ano para o outro. Salário de juiz, de promotor, de escrivão, de delegado, não vai poder aumentar mais do que a inflação do outro ano. E a gente vê sempre os sindicatos pedindo a inflação em mais tantos % de ganho real. Sem entender da economia, ou até entendendo, mas fazendo vista grossa, que isso, para quem entende economia, e que é pouquíssima gente, no Brasil ninguém faz economia, curso de economia, quase ninguém. Por isso que se eu disser que eu sou economista, o conselho vai querer me cobrar anuidade, porque ninguém paga. Já foi esclarecido. Né? Porque não ganha dinheiro, ninguém dá bola também para o que um economista fala. Né? A não ser que seja o Delfim Neto, seja o Mantega. O pessoal não sabe, quando eu faço uma política política econômica, que eu pago um salário acima da inflação para uma grande parte da população, isso automaticamente gera inflação. Não vou aqui explicar isso agora, mas acreditem em mim. Então não dá para fazer só a PEC dos salários, aí resolve essa questão. Mas está sendo. Se tu for ver, e até essa é a reclamação do professor Edu, ele queria que tivesse mais coisas discutidas aqui dentro. O que nós estamos discutindo nessa PEC é gastos com salário de servidor público do judiciário, do legislativo, né? E estamos preservando, eu não estou a favor, e a PEC está preservando... Tá a favor ou não tá? Uma hora tu tá, outra hora tu não tá. Não, nesses pontos eu estou, assim,
tem que limitar esses gastos e está preservando a saúde e a educação. Porque essas não têm teto. Essas não têm teto, Leandro. Tem piso. Né? Tá bom. Só que, infelizmente, a economia está tão quebrada, o governo está tão sem dinheiro, e por isso que eu digo, ainda bem que tem lá aquele mínimo. Porque o ano passado está na Constituição Federal, pessoal. Diminuir os 15 da saúde para 13,2 que não estavam conseguindo pagar os 15. Né? Agora essa PEC disse assim, não, agora vai ser 15. Eu quero ver cumprir. Então tu discorda de que os mais ricos vão pagar mais a conta que os mais pobres? Que foi a pergunta, né? Não estou discutindo. Eu acho que essa classe que está ganhando bem não vai poder mais ganhar tanto, vai ter que ganhar sempre só a inflação. Vamos continuar ganhando bem, está ótimo o salário. Mas só que estavam sempre ganhando a inflação em mais 4%, mais 9%, mais... Então, nesse ponto de vista, eles vão ficar, digamos assim, prejudicados. Tá, né? fala, Edu. Porque quando eu ouço o telespectador perguntando dos ricos, né, eu nem tinha pensado no Poder Judiciário. Né? Porque quando o telespectador pergunta os ricos, me vem à cabeça o quanto que o Estado paga no sistema financeiro de juros. Tá? Aí eu estava pensando, não pela nossa conversa, estava viajando, pensando no carro. Olha, vê se vocês concordam comigo, que sistema perverso. O Estado do Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, eles tem acontecido que chega uma determinada parte do mês que eles têm que pagar o Estado, o governo federal, os seus débitos e não pode pagar, a federação tranca. Sim, retalha. Então, aí tudo que entra no caixa desses estados vai para pagar a sua dívida. Olha que sistema perverso que um ente da federação, em cima de juros, ganha de volta, tá? Ou ganha mais de volta, né? É uma agiotagem. É isso aí. Então, que sistema é esse que eu, irmão Toto, ganho na agiotagem dele e não tem discussão, e quando tem é na justiça e não se abre mão disso, né? A 241, para mim, passa por essa concepção de Estado, que é o que a gente quer discutir. Sabe? Que Estado perverso é esse que o Brasil, enquanto federação, cobra, e aí são juros em cima de juros, não preciso eu, que sou da música, né, entendo dívida de cartão de crédito, dinheiro em cima de dinheiro, em cima de dinheiro, quantas vezes já foi isso pago, mas isso não se discute porque a ideia do sistema financeiro está dada como verdade e a gente não discute ela. Inclusive, até para ajudar o professor Edu também, nós estamos totalmente de acordo. Totalmente de acordo. Viu, Leandro? Legal, ótimo. O Leandro queria fazer a gente brigar aqui. Ótimo, eu prefiro assim, vamos cantar a música. Isso aí. Mas a União cobra dos estados, nós vivemos, na verdade, nos municípios, né? Daí somos organizados por estados. A União cobra tudo isso dos estados, falar bom português aqui, ferra os estados. A UERJ, que é estadual e tudo mais, né? E ela cobra juros altíssimos, né? E deve 3 trilhões. Para quem? Aonde que foi parar esse dinheiro? Então, me parece que nesse ponto, e eu concordo totalmente com o professor Edu, acho que tem muito mais coisas, nós temos que discutir muito mais coisas, né? O que eu gostaria nesse momento, só assim como cidadão, assim, pensando, né? Mais nada. É que, poxa, vamos passar essa parte e depois vamos para outra batalha, porque isso é uma batalha. Eu acredito nisso, assim, aqui se a gente vai discutir, o Congresso ele é tão grande, né? O Senado e a Câmara dos Deputados, e precisa tanto se ter uma vontade política de fazer qualquer coisinha, porque nada acontece, né? Eu acho assim, tem que aproveitar esse momento, vou trancar isso aqui, aprovou, beleza, agora vamos lutar por outras coisas, sabe? Minha ideia só. E como é que funciona a questão dos juros? Justamente pela União estar devendo 3 trilhões, Leandro, é que se ela está devendo, ela tem que pagar para alguém. Como é que ela faz para pagar? O dinheiro não dá em árvore, ela vai emitir títulos da dívida pública e vai dizer assim, pessoal, olha, eu vou botar, é uma nota promissória, eu vou dizer que o professor Edu usa, que está muito correto, usar ali o exemplo do cartão de crédito, que é juros sobre juros, e é mais ou menos isso, o cartão de crédito, o cara vai lá e estoura o cartão de crédito, vai para a conta corrente, estoura a conta corrente, e cada vez onde ele vai pegar o dinheiro e não vai pagar,
cobram um juro maior, porque sabe, tu não vai pagar, meu amigo. Então, Sim, o risco de inadimplência é maior. Isso, então a União emite títulos com juros maiores, e maior, e maior. E aí esse juro do título da dívida pública, ele vai ter reflexo em todos os outros juros. Porque por que eu vou deixar meu dinheiro na caderneta de poupança se eu posso ter um título da dívida pública e eu vou ganhar mais? Então todo mundo acaba mexendo em todos os juros e aumenta o juro para todo mundo, de tudo que é coisa. Entendi. E aí Pode, né? claro. E aí, onde que entra a perversidade disso? Para mim, é que nessa discussão, nessa complexidade toda, lá bem pertinho do final das contas, tem um grupo que ganha. Muito com isso tudo. E bancado por um grupo muito maior que não ganha com isso. Com esse sistema. Priscila, mais telespectadores? Nos restam 4 minutos do programa, mas nós temos 2 perguntas, rápido. Uma para o Edu e uma para o Toto, então eu vou pedir a gentileza que vocês sejam objetivos para dar tempo de atender esses 2 telespectadores que mandaram suas perguntas. Tá me xingando, mas tudo bem. Viu? Agora não fui eu. Não, de forma alguma, só para não deixar os nossos telespectadores sem resposta. Poderíamos ficar horas aqui falando porque o papo está bem interessante. Edu, o Antônio do bairro Centro pergunta, a PEC pode reverter os avanços sociais tidos no Brasil nos últimos anos? A gente acha que sim. Essa é uma das discussões que a gente está propondo. O nosso entendimento, e aí por que eu estou falando a gente? Porque eu faço parte desse coletivo de pessoas, de professores universitários, professores das redes públicas municipais, estaduais e municipais, Brasil afora, dos estudantes que estão ocupando, dos estudantes da UERGS que estão discutindo e propondo ações para enfrentar, a gente está chamando de enfrentamento a essa situação, de que isso faz parte de um contexto maior, né? Por exemplo, eu não tenho dúvida que logo atrás disso vai vir a discussão da terceirização, logo atrás disso vem a discussão da Previdência Pública e, do meu ponto de vista, essas discussões vão estar permeadas, né, embriagadas nessa concepção que eu tentei dizer aqui que a gente quer problematizar, dessa concepção de Estado proposto pelo atual governo que a gente é contra. Muito bem. Toto, a Rose do bairro Santo Antônio pergunta, 20 anos não é tempo demais para este teto ou piso dos gastos públicos? Não sei dizer, realmente não sei responder. Existe um dispositivo na PEC que diz que daqui a 10 anos vai ser rediscutido. Agora, considerando que nós estamos no Brasil, que as normas não são cumpridas, daqui a pouco troca o governo, troca o Congresso, já tem uma outra PEC aí que vai dizer que não, nada mais disso valeu, né? E eu acho que o governo não poderia gastar mais do que arrecada nunca. Então, para mim, nesse ponto, só para criar uma polêmica, eu acho que 20 anos é pouco, né? Mas né, é uma complexidade aí que... mas só para responder especificamente para a telespectadora, né, daqui a 10 anos tem uma previsão que vai ser rediscutido tudo da PEC. Então a gente pode falar que é de 10 anos e não 20. Isso. É isso. Eu tenho só uma última pergunta, Toto, bem rapidinha para ti, que é a seguinte, ó. Por exemplo, se nós pegarmos o exemplo da saúde, tá? Nós sabemos que a inflação dos componentes, dos insumos na área da saúde é bem maior que a inflação do IPCA, por exemplo, tá? Então, nesse sentido, se nós pegarmos a variação entre 2020 e 2021, por exemplo, nós teremos uma correção do mínimo em saúde, tá? Pegando a tua interpretação, pelo IPCA, mas os insumos de saúde cresceram muito mais, tá? É claro que tu vai dizer que tem a interpretação de que, mas é o mínimo e não é o máximo. Mas essa interpretação por parte dos governos não fica muito perigosa de aumentar esse déficit, esse desmanche, no que já não atende hoje o que deveria a saúde pública no Brasil? Leandro, o risco que tem é eles não cumprirem. Isso de fazer uma pressão política para alterar esse dispositivo. Se ele estiver valendo, não é questão de interpretação. Não existe interpretação nesse artigo. Não existe mesmo. Para qualquer técnico, ali eles têm que gastar no mínimo 15%, e esse 15% vai ser corrigido a cada ano pela inflação. Né, que não é suficiente, porque a inflação dos que não é suficiente, é maior. Por isso que é só o mínimo, por isso que eles têm que gastar muito mais que o mínimo. Vão ter que gastar, ou vão deixar a população na mão morrendo, mas hoje em dia já é assim, entendeu? Entende que hoje em dia já é assim?
Então não piora. Não alterou. A única coisa que alterou foi que, olha, agora não é só 13, esse ano era 13,7, porque esse último dispositivo que eu falei, o último artigo da PEC diz revoga-se o artigo 2º da Emenda Constitucional número 86 de 2015, foi o artigo que disse assim, ó, agora não vale mais 15% o mínimo para a saúde, é 13,2 de 2015, esse ano agora, 2016, é 13,7. Né? Só para completar, não piora, mas é que já está muito mal, né? Já está muito mal. Então, é um mínimo. Mas é mínimo. O máximo, tomara que gaste 100% com saúde. Para mim, acho. Toto, muito obrigado pela participação. Uma boa noite para ti, tá? Agradeço. Obrigado, professor Edu. Ótimo debater contigo. É verdade. Muito obrigado, Edu, pela participação. E foi um ótimo debate. Ficaram bem claros aqui os pontos. Inclusive, muitos de convergência, né? É assim que se quer e que as pessoas tirem as suas próprias conclusões. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vai voltar mais vezes, né? Com prazer. Obrigado, Priscila. Obrigada, boa noite aos convidados, boa noite a todos que estão em casa. A todos que nos acompanham, tenham uma excelente noite. Nós voltamos na outra terça-feira, depois do feriado, com o programa Cultura Debate.